Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Muito bem, cá estamos nós mais uma vez para mais um dia de análise, só que dessa vez estamos muito puto com Portugal. Todos os nossos jogos bateram certo, quer dizer, quase todos bateram certo. A Ucrânia terminou 0-0, a gente apostou em menos 4.75, bateu normalmente. A Argentina, apostamos em Argentina, ganha um empate menos de 4.75, menos de 4.5. A Argentina ganhou de 1-0 e a gente só precisaria que Portugal ganhasse ou empatasse aquele jogo. Eu já não apoio Portugal, eu sou do Messi, então não tem como apoiar Portugal. Mas é claro que eu gosto do jeitinho, eu gostava do jeitinho do Cristiano Ronaldo, mas pô, temos que admitir, né, Cristiano Ronaldo tá bom, também tem o fator idade, não sei lá dos quantos. Mas pô, Portugal fez um jogo até muito bonito, dominou o jogo, dominou a partida toda, do início ao fim. Teve mais oportunidade, teve mais escanteio, mais posse de bola, mas gol que é bom, então surgiu do lado contrário. Só que hoje é outro dia e estamos aqui para falar dos jogos de amanhã, onde a gente vai pegar então São Paulo contra Criciúma na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde a gente encontra o São Paulo, que ocupa a 12ª posição, e o Criciúma, o 13º lugar da tabela classificativa do Campeonato Brasileiro, a Série A. O São Paulo vem com um histórico de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, marcou 5 golos, sofreu 7. Vai enfrentar o Criciúma, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empates e 2 derrotas, marcou 9 e sofreu 12. Já em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o São Paulo, 1 empate e 2 vitórias para o Criciúma. Dados complementares, temos um São Paulo que venceu em casa 3 dos últimos 4 jogos que fez. São Paulo não venceu 4 dos últimos 4 e teve menos de 2 gols em 4 dos últimos 5. Já o Criciúma ganhou, empatou 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols em 6 dos últimos 6, teve a mais marcão em 6 dos últimos 6 e Criciúma marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Em confrontos diretos, o Criciúma ganhou, empatou 3 dos últimos 4 confrontos que fez contra o São Paulo e teve ambas marcas em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar com São Paulo ganhou, empata e desta feita, o primeiro número nosso aí deu o número 7 e agora a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 2 horas da manhã temos aqui Uruguai contra Bolívia a contar pela segunda rodada do grupo C. O Uruguai ocupa a primeira posição e a Bolívia ocupa a última posição do grupo, onde vemos um Uruguai que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcou 7 golos e sofreu 12, vai enfrentar a Bolívia que vem com um histórico de 1 vitória, 0 empates e 4 derrotas, marcou 2 golos e sofreu também 12. Já em confrontos diretos tivemos então aqui 3, 4, 5 vitórias para o uruguaio, sem resposta da Bolívia. E em dados complementares temos aqui um uruguaio que ganhou ou empatou 3 dos últimos 4 e a Bolívia perdeu 6 dos últimos 7 jogos. Bolívia perdeu fora de casa em 7 dos últimos 7, teve menos de 3.5 em 8 dos últimos 10 e Bolívia sofreu o gol primeiro em 6 dos últimos 7. Já a Bolívia perdeu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos e para essa partida a gente vai ficar com o uruguaio ganha ou empata e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas temos campeonato egípcio, Al Ahly contra Parco. Estamos aqui diante da 28ª rodada. O Al Ahly ocupa a segunda posição, o Parco ocupa a 15ª. O Al Ahly vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, marcou 11 golos e sofreu apenas 4.
vai enfrentar o Parco, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Parco marcou 7 golos e sofreu 6. Já em confrontos diretos tivemos 4 vitórias para o Al-Ahly, 1 empate e 0 vitórias para o Parco. Dados complementares: Al-Ahly ganhou e empatou 15 dos últimos 17 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, ao passo que Parco perdeu 3 dos últimos 4, menos de 2 gols e meio teve em 5 dos últimos 6 jogos. Parco sofreu o gol primeiro em 5 dos últimos 6 e Parco perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4 jogos. Já em confrontos diretos, o Al-Ahly venceu 3 dos últimos 4 jogos que fez contra o Parco, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e Al-Ahly marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar seguramente. Acredito que esse seja o segundo jogo. Depois, o jogo com mais segurança no dia de amanhã é Uruguaio ganha ou empata em menos de 4.5 e Al-Ahly ganha ou empata do Parco. Estes são jogos que, se eu tivesse que colocar todo o meu salário, eu colocaria nesse jogo. Mas atenção, nunca façam isso, nunca coloquem todo o seu dinheiro. Aliás, nunca coloquem um valor que não te pertence. O valor da cozinha não te pertence, é da cozinha. Valor de propina, não aposta, por favor, esse dinheiro não é teu. E esse dinheiro, quando desaparece, fica tipo, Deus te esqueceu. Para encontrar é um tormento. Então, para esta partida a gente vai fechar em Al-Ahly ganha ou empata. O nosso terceiro número é justamente o número 3 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas e 45 temos Derry City contra Drogheda United, campeonato irlandês, 12ª rodada, é o segundo contra o nono colocado da tabela classificativa, onde a gente encontra o Derry City, que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, marcou 9 golos e sofreu 3, vai enfrentar o Drogheda United, que vem com um histórico de 0 vitórias, 1 empates e 4 derrotas, marcou 3 golos e sofreu 11. Já em confrontos diretos tivemos então 3 vitórias para o Derry City, 2 empates e 0 vitórias para o Drogheda. Dados complementares: o Derry City ganhou ou empatou 6 dos últimos 7 jogos. O Drogheda perdeu 3 dos últimos 4. Drogheda sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 e Drogheda perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos, Derry City ganhou ou empatou 9 dos últimos 10 jogos e teve mais 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai ficar com Derry City ganha ou empata e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. No campeonato irlandês temos Shelbourne contra Galway United. 22ª rodada do campeonato irlandês. É o primeiro contra o quinto colocado da tabela classificativa, onde a gente vai encontrar um Shelbourne que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota, marcou 7 golos e sofreu 3. Vai enfrentar o Galway, que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, marcou 9 golos e sofreu 6. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Shelbourne, 1 empate e 2 vitórias também para o Galway. Dados complementares, vemos aqui um Shelbourne que ganhou e empatou 17 dos últimos 19 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4. Galway ganhou e empatou em 6 dos últimos 7 jogos e teve menos de 2 gols e meio também em 12 dos últimos 13 jogos. Já em confrontos diretos, Shelbourne ganhou e empatou em 7 dos últimos 8 e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar em Shelbourne ganha ou empata. O nosso quarto número do ID é o número 5 e o quinto número do ID é o número 4. Então, os IDs estão assim: 7, 7, 3, 5, 4. Desta feita, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Então, 23 horas, temos então aqui Copa América, Colômbia contra Costa Rica. Estamos aqui a falar da segunda rodada do grupo D. É o primeiro colocado contra o terceiro da tabela classificativa do mesmo grupo, onde a gente vai encontrar a Colômbia, que vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, marcou 7 golos e sofreu 6.
vai enfrentar a Costa Rica, que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 3 golos e sofreu 9. Já em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para a Colômbia e 1 vitória para a Costa Rica. Então, nestes registros, já a Colômbia, dados complementares, vemos que venceu 9 dos últimos 9 jogos e venceu 5 dos últimos 5 jogos que fez em casa. Teve mais 2 gols e meio em 5 dos últimos 6, teve mais, marcou em 3 dos últimos 4. Colômbia marcou primeiro em 7 dos últimos 8 jogos e Colômbia venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4. A Costa Rica não venceu 7 dos últimos 8 jogos, teve menos 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e Costa Rica perdeu fora de casa em 3 dos últimos 4. Então, nos confrontos diretos, vemos aqui uma Colômbia que venceu 3 dos últimos 4 que fez contra a Costa Rica. Colômbia venceu em casa em 3 dos últimos 4 e Colômbia marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar em menos 3.75, um código que vinha muito a calhar para esta partida. E o nosso sexto número do ID é o número 0 e desta feita a gente vai pular então assim em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 28 de junho de 2024. Não se esqueça de deixar o seu like porque isso nos ajuda a crescer bastante aqui no YouTube. Muito bem, cá estamos nós para finalizar o nosso vídeo. Temos então aqui 0 horas, São Paulo contra Criciúma, ficamos com dupla probabilidade nos escanteios. Às 2 horas temos Bolívia contra Uruguai, ficamos com Uruguai, ganho, empata e menos 4.5 nesta partida. Às 19 horas temos Derry City contra Drogheda, ficamos com Derry City, ganha ou empata. E às 23 horas para finalizar temos então Colômbia contra Costa Rica, ficamos com menos 5.25 nessa partida para fechar com chave de ouro. Deixe o seu like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. O último número do nosso ID creio que seja o número 4. E desta feita a gente vai pular para a próxima fase então para finalizar. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banco que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.